Eu não sei se o Sr. Vice-Presidente quer que eu comece por falar da recomendação ou dos pontos que eu tenho da extra-ordem, porque nós começámos, e não é desculpa do Sr. Presidente, que o Sr. Presidente chegou já depois, começámos a falar de coisas do extra-ordem, ou antes do período antes da ordem do dia, perdão, depois entramos nas informações, já entramos nos pontos da ordem do dia e há muita coisa ainda por falar antes da ordem. Portanto, eu não sei qual é a ideia. Começo pela recomendação. Permite. Então, falando sobre a recomendação, eu apresentei aqui uma recomendação pela gratuidade dos transportes públicos para os funcionários da Câmara Municipal de Sintra numa primeira fase. E eu sei, obviamente, que a gratuidade de transportes públicos, ou aliás, a gratuidade de qualquer serviço público, é sempre um assunto controverso, porque há aquela questão da causa do princípio utilizador-pagador que fica colocada em causa, por assim dizer. E isso, há teorias que dizem que pode contribuir para a diminuição da qualidade dos serviços prestados. Agora, a verdade, e todos nós temos consciência disso, todos temos consciência que os transportes desempenham um papel fundamental e vital na sociedade e até na nossa economia, e Portugal, mais do que tudo, e eu até apresento aqui o relatório de um estudo, é dos países onde o transporte desempenha um papel mais importante e onde o automóvel pessoal é o veículo mais utilizado para as deslocações casa-trabalho, isto comparando com vários países europeus. É verdade que sabemos que os transportes públicos têm muitas vantagens, como o transporte individual tem muitas desvantagens, desde as questões da poluição, obviamente, desde a poluição do ar e poluição sonora, destruição de habitats, impermeabilização excessiva dos solos, congestionamentos, como nós sabemos, o stress que provoca a todos os que estamos horas e horas em filas para ir para o trabalho, a sinistralidade rodoviária. Portanto, são muitas as desvantagens da utilização excessiva do automóvel individual. E esta proposta vem precisamente numa tentativa de colmatar essa falha e menorizar os efeitos negativos que isto traz. E temos exemplos, embora isto seja uma coisa, são medidas que têm sido colocadas em prática em toda a Europa, mas são recentes ainda, e é verdade que carecem ainda de ser melhor estudadas, mas países como a Estónia e o Luxemburgo já têm, a nível nacional, esta gratuidade dos transportes públicos. No Luxemburgo é apenas para residentes, na Estónia é para toda a gente. Depois há outras cidades na Europa, como Paris, Niort, Hannover ou Karlsruhe, que já têm também, e são feitas, nem sempre a gratuidade é para toda a gente, e nem sempre é todas as horas do dia, ou nem sempre é todos os dias. Portanto, há várias formas de apresentar estas propostas de forma a ajudar as pessoas. Em Portugal, a Câmara de Cascais foi pioneira nisto e tem o programa de mobilidade gratuita, que é também para os trabalhadores do município. Portanto, a medida que eu proponho aqui é precisamente esta, de fornecer de forma gratuita, numa primeira fase exclusivamente aos funcionários da Câmara Municipal de Sintra, para todas as suas deslocações de autocarro ou comboio dentro da fronteira do município. E isto é muito fácil de concretizar, na verdade, porque nós temos um cartão de funcionário que pode ser programável para que funcione também como passe e como facilitador de entrada nestes transportes públicos. Portanto, é algo que não é difícil de fazer, não é demasiado oneroso, e é um apoio que nós estamos a dar aos nossos funcionários. Nós sabemos, e é dito aqui muitas vezes pelo Sr. Presidente, que os funcionários públicos não são bem pagos, bem pelo contrário, e era uma forma de nós ajudarmos estas pessoas, quer do ponto de vista financeiro, mas também da perda de tempo que nós temos em Sintra com o excesso de tráfego que existe por aqui. Portanto, fica a proposta, Sr. Vice-Presidente. Eu acho que isto era ótimo em todos os aspectos, desde as questões da poluição que já falámos, mas sobretudo a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da Câmara. Era um sinal que a Câmara estava a dar, que está ao lado dos seus funcionários e que os quer ajudar não só nas suas deslocações, mas também na melhoria da sua qualidade de vida e no tempo que perdem, que podiam estar com as suas famílias. Muito obrigado. Aliás, estou certo de que a Câmara concorda comigo e que o Executivo concorda comigo, porque é feito muito investimento pela parte desta Câmara Municipal em transportes públicos e serviços de transportes públicos, como temos o exemplo da Carris Metropolitana, em que a Câmara gasta muitos milhões de euros para que os sintrenses possam beneficiar de apoios também no transporte. Portanto, isto seria apenas mais uma medida e nem de perto nem de longe tão onerosa como essa. Obrigado. Muito obrigado. E muito bem, as recomendações não têm que ser votadas porque é preciso uma aprovação de 2/3 para a votação. Queria só dizer, para terminar este assunto também, que não é um statement político, é uma questão de apoiar, que eu acho que os nossos funcionários mereciam este apoio. É verdade que isto pode levantar questões de desigualdade e discriminação positiva, mas essa mesma desigualdade e discriminação positiva, e eu acho estranho o Tribunal Constitucional ou o Tribunal de Contas só se pronunciarem em alguns casos e não noutros, a verdade é que os 6 milhões que nós investimos anualmente no PASS também é discriminação positiva, porque estamos a apoiar
apoiar um certo número de pessoas e não apoiamos outros que não têm acesso a eles, inclusive fora do município. Portanto, a discriminação positiva existe de qualquer das maneiras, não parece que isso seja, percebo que é um facto, mas não me parece que seja a maneira mais correta. Depois, aquilo que me fez como provocação, não é provocação, é uma evidência, portanto, sabe que eu sou muito pragmático nessas coisas, quando se fazem coisas bem feitas, fazem-se bem feitas, independentemente de onde vier. Portanto, o que eu queria dizer é isto, não tem que ser votado, obviamente, fica só esta a minha opinião, sobretudo para alertar e que no futuro se pense na questão da gratuidade dos transportes públicos, não só para os funcionários da Câmara, mas se calhar para todos os residentes no Conselho, se isso for possível. Eu sei que o exemplo de Cascais é difícil de comparar com o de Sintra, nós temos 400 mil pessoas que podem potencialmente usar os transportes públicos, eles têm um bocadinho menos, mas eu acho que deve ser estudado, porque eu acho que isto é consensual, precisamos de diminuir sobretudo o tráfego nas nossas estradas. Obrigado.